A guerra foi oficialmente ampliada, apenas 4 horas depois que o presidente do parlamento iraniano alertou que a única maneira de salvar o regime é espalhar o conflito. Mísseis iranianos atingem o norte do Iraque. Eles estão mirando no grupo curdo, que está ajudando os manifestantes. Mas essa agressão no exterior é apenas uma distração do terror em casa. Então, vamos falar sobre isso. Há relatos de que o Irã realizou um ataque com mísseis e drones no oeste de Erbil, no norte do Iraque, no Kurdistão. Esse ataque foi contra o Partido da Liberdade do Kurdistão. O PAK tem sido muito ativo em ajudar os manifestantes dentro do Irã. Aqui estão mais detalhes. Sandra, boa tarde. Notícia de última hora. O Partido da Liberdade do Kurdistão do Irã falou à Fox News. O braço militar deles no Iraque foi atacado durante a noite em um ataque de drones lançado pelo Irã. Você pode ver neste vídeo exclusivo fornecido à Fox News um dos impactos desses drones em uma base no norte do Iraque. Houve uma quantidade significativa de danos nesse local. Os curdos do oeste do Irã resistiram ao regime iraniano e à repressão contra os manifestantes, mas pagaram um preço alto por isso. Existem laços muito próximos entre os curdos do oeste do Irã e do norte do Iraque. A guerra de palavras entre Estados Unidos e Irã se intensifica enquanto trazemos esta notícia. O presidente Trump deixou claro que a opção militar ainda está na mesa. E relatos de dentro do Irã indicam que o regime não tem intenção de mudar seus métodos. Milhares de manifestantes do nordeste e oeste do Irã seguem presos, embora os protestos tenham quase acabado por questões de segurança. A liderança iraniana segue ameaçando e zombando do presidente Trump. Nós não damos atenção às bravatas de Trump. Ele sabe que se qualquer mão for levantada para atacar nosso líder, nós não apenas cortaremos essa mão de forma decisiva e corajosa. E isso não é apenas retórica, mas nós colocaremos o mundo deles em chamas, tiraremos toda a segurança deles e não deixaremos nenhum lugar seguro para eles. De acordo com o PAK, houve um membro que foi morto no ataque e outro ficou ferido. Nesse ataque, o regime usou 3 mísseis e um único drone. E isso está acontecendo enquanto a repressão dentro do Irã ainda continua. E está ficando cada vez mais orwelliana. Recentemente, recebemos um relatório que diz que o regime prendeu um homem apenas por seguir a conta do presidente Trump no Instagram. É isso! Esse foi o único crime dele. Ouça só! Eles tinham uma página ativa no Instagram onde costumavam postar. Que explicação? Você tem alguma? Nada? Minha filha é apenas uma jovem. Ela tem 18 anos. Talvez seja por causa da inflação. Bem, existe pobreza. Você está pobre agora? Honestamente, sim, eu estou. Agora. Quais páginas você seguia internacionais? E como mencionei, Reza Pahlavi e Trump, e assim por diante, eu costumava seguir esses. Sim. Você publicou na página do Trump. E além disso, os métodos que a polícia do regime está usando para rastrear esses manifestantes são realmente assustadores, literalmente do nada. Na semana passada, o governo iraniano desligou toda a internet para reprimir os manifestantes. Mas é aqui que a situação fica completamente insana. Criaram um aplicativo falso do Starlink para espionar seus cidadãos. Pessoas desesperadas por internet baixaram o app. O que eles acreditavam ser sua tábua de salvação para o mundo exterior, na verdade, era uma armadilha que coletava todos os seus dados pessoais. Na verdade, conseguimos obter acesso a como esse aplicativo falso se parece, e há informações surpreendentes contidas nele. Vamos mostrar isso em instantes. Mas antes, veja o que eles coletam e como usam essas informações. Eles coletaram informações privadas sobre os membros da família, comportamento online, endereço residencial e até fotos recentes. Mas a parte mais assustadora desses detalhes é que informações exatamente assim existem sobre você também. E tudo isso é coletado e vendido por corretores de dados na internet. A única diferença é que no Irã é o governo que está te monitorando. E aqui são golpistas, spammers e perseguidores comprando suas informações para te atacar, roubar sua identidade ou cometer fraudes. É por isso que eu uso a Aura, que inclusive está patrocinando o vídeo de hoje. A Aura encontra automaticamente e remove suas informações pessoais de sites na internet que estão vendendo seus dados. Eles monitoram a Dark Web 24H por dia atrás dos seus dados, enviam alertas de fraude em tempo real e oferecem VPN segura para garantir privacidade na navegação.
Você recebe 5 milhões de dólares em seguro contra roubo de identidade e tem especialistas em fraude nos ICE Monesa disponíveis 24 horas para ajudar se necessário. E o melhor de tudo é que você pode experimentar o Aura gratuitamente por alguns dias acessando aura.com Business Basics ou clicando no link na descrição. Esse tempo já é suficiente para eles começarem a remover seus dados desses sites. Eu não vou me expor, e você também não deveria. Isso é da Universidade de Teherã, a universidade mais prestigiada do Irã, e a faixa nos portões da frente diz: ou morte ou humanidade. Isso é uma ameaça para todos os estudantes e funcionários. Lealdade é obrigatória, pensamento é opcional e sobrevivência é condicional. Mas, infelizmente para o regime, eles têm um grande problema. Desta vez, a revolução não foi apenas dos jovens, foi de todos. Vimos pessoas de todas as faixas etárias e de todas as ocupações, e é exatamente por isso que essa foi uma revolução tão poderosa. Havia muitos participantes acima de 40 anos, engajados junto aos manifestantes mais jovens. E agora podemos ver essa mesma diversidade refletida entre aqueles que foram identificados como assassinados pelo regime e aqueles que foram presos pela polícia. E como se isso já não fosse chocante o suficiente, também temos algumas forças de segurança e algumas pessoas do governo que agora estão desertando e se juntando aos manifestantes. Primeiro, vamos abordar as forças de segurança, pois vimos soldados desobedecerem ordens superiores. Eles receberam ordens para atirar nos manifestantes, mas os policiais se recusaram. Agora, ele foi preso, transferido para uma prisão e condenado à morte com a mesma acusação que todos os manifestantes estão enfrentando. Eles são considerados inimigos de Deus, e sob a lei Sharia, que foi implementada após a Revolução Islâmica, isso significa que essas pessoas não terão julgamento, nem júri, apenas execução direta. Apesar de toda essa matança, isso não significa que a revolução acabou. Recentemente, tivemos um oficial do governo iraniano. Ele fazia parte do Ministério do Interior do Irã, que desertou de seu cargo e agora está pedindo ao presidente Trump que intervenha. Antes da mensagem, vou mostrar por que é importante alguém intervir pelos manifestantes. Esta é uma daquelas guerras civis que estamos vendo, onde um lado não tem armas, o governo tem armas de fogo, eles têm armamentos pesados, têm granadas, rifles de precisão, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Mas o povo, eles não têm nada. Vimos pessoas enfrentando as forças de segurança usando pedras, paus, mãos e qualquer objeto que encontrassem. Enquanto isso, vimos forças de segurança em motos, armadas com rifles, armas de fogo e metralhadoras pesadas em um jipe. Agora há grupos estrangeiros como o Partido da Liberdade do Kurdistão, que tem ajudado os manifestantes a lutar contra essa repressão que as forças de segurança ainda estão realizando. Mas isso não basta, por isso vemos desertores pedindo ajuda pública a países estrangeiros como os Estados Unidos. Veja este vídeo. As pessoas já deixaram claro o que querem e não querem. Não podem fazer mais nada. Todos aguardam Trump agora. Se Trump não agir, acredito que crescerá um ódio generalizado contra ele entre os iranianos. Por enquanto, estamos confiantes, pelo menos eu pessoalmente estou confiante, de que ele vai fazer algo e está procurando acabar com isso. Mas as pessoas estão impacientes e, sinceramente, todos estão profundamente chateados. A cidade está quieta, as lojas abrem só esporadicamente. Uma ou outra é assim mesmo. Claro, sempre há quem siga a vida normalmente. Mas, no geral, todo mundo chegou à conclusão de que nada pode ser feito a menos que Trump intervenha. Essas pessoas são implacáveis, armadas, e nada do que você faça adianta. Eles disparam metralhadoras e derrubam todos impiedosamente com tiros. Agora, enquanto a revolução ainda estava em andamento, vimos uma mensagem do regime islâmico que pedia o assassinato do presidente do século PQA, presidente Trump, durante a revolução. A mídia estatal iraniana transmitiu uma imagem do comício na Pensilvânia, aquele em que o presidente Trump quase foi assassinado, com uma legenda que dizia: "Desta vez, a bala não vai errar." Isso não é sutil. É uma ameaça direta de assassinato contra um presidente do Zewar em exercício, transmitida para todos no Irã. Um regime ameaçando assassinar o presidente do Ziadeh QEUA na TV estatal, bombardeando o Iraque e executando policiais que se recusam a atirar em civis. Esse é um regime que está nesse espiral, atacando para todos os lados, e nós estamos cobrindo cada movimento que eles fazem.
Clique em inscrever-se para descobrir o desfecho. Trump falou sobre isso em uma entrevista recente. Veja o que ele disse. Há relatos de que ainda queimam milhares de manifestantes vivos e que uma ameaça de assassinato foi feita contra você no fim de semana. Sei que você não pode comentar o que está sendo considerado. Qual sua resposta à liderança do Irã e ao regime que segue provocando e ameaçando, especialmente após o ocorrido no fim de semana? Você afirmou que é hora de nova liderança no Irã? Eles não deveriam fazer isso. Já deixei um aviso. Se algo acontecer, vamos explodir tudo e o país será destruído. Então originalmente Biden deveria ter dito alguma coisa, sabe? Quando eles fizeram uma declaração, nós sempre dissemos, por que o Biden não fala nada? Porque ele não falou. Mas um presidente tem que defender outro presidente. Tipo, se eu estivesse aqui e eles estivessem fazendo essa ameaça a alguém, mesmo que não fosse um presidente, mas alguém como fizeram comigo, eu com certeza responderia com muita força. Mas eu tenho instruções muito firmes. Se acontecer qualquer coisa, eles vão apagar eles da face da terra. Agora, quero destacar que o presidente Trump está errado. Durante a época das eleições, quando a inteligência mostrou que o Irã estava tentando assassinar o presidente Trump, o presidente Biden declarou publicamente que se o Irã fizesse algo assim, isso seria considerado um ato de guerra. Aqui vocês podem ver essa cobertura na Fox News. E se vocês acompanham a política do Zewakwa Sikusewa, sabem que a Fox News não é exatamente fã do presidente Biden. Mas, apesar disso, até eles cobriram. Ao fazer esse comentário, o presidente Biden deixou claro que países estrangeiros não podem interferir nas eleições do ZEUA. Agora, vamos mudar nosso foco para o general David Petraeus, um dos favoritos dos canais. E aqui ele está explicando como a República Islâmica está meio indefesa. Isso ocorre quando o presidente Trump já deixou claro que a opção militar ainda está na mesa. Temos o porta-aviões Abraham Lincoln indo do Mar do Sul da China ao Oriente Médio e outros recursos militares sendo deslocados para dar mais opções aos Estados Unidos, caso queiramos seguir esse caminho. É por isso que aqui está o general David Petraeus explicando a situação em que a República Islâmica se encontra. Ouça só. O Irã está basicamente indefeso neste momento. Os supostamente sofisticados sistemas russos de defesa aérea e antimísseis balísticos foram destruídos por Israel, mesmo antes dos Estados Unidos entrarem naquela guerra específica de 12 dias. Isso foi feito com F-35 pilotados por israelenses, o que é um grande mérito para os F-35. Você nunca tem 100% de certeza de como uma determinada aeronave vai se sair contra um determinado sistema de defesa aérea e antimísseis balísticos. Especialmente um como o S-300, que supostamente é sofisticado. A resposta é que ela teve um desempenho magnífico e derrotou todos. E novamente, desde que você fique acima do alcance de metralhadoras pesadas, canhões antiaéreos, seja o que for, 10 mil pés, um pouco mais, você não vai ficar vulnerável. Então o Irã está numa situação muito difícil. E isso é antes, claro. A última onda de desastres econômicos atingiu o Irã, com a moeda caindo para um nível terrível e a inflação subindo para um nível assustador. E o poder de compra do povo caiu de forma muito significativa. E desta vez não há muito que o Irã possa fazer a respeito, eles têm pouquíssima capacidade. O compromisso de dar $7 a mais por mês para o povo foi ridicularizado pela população. Zombaram disso e você sabe, não há nada tão significativo quanto o que eles fizeram. Acho que foi na vez anterior das manifestações quando disseram que você não precisa usar o hijab e que tirariam a polícia religiosa das ruas. E isso acalmou as multidões por um período de tempo. A situação aqui, claro, é que milhares de iranianos foram mortos, iranianos inocentes expressando seu descontentamento com o governo. Bem mais de 10 mil, muito mais do que isso foram presos. E há uma presença tão substancial que está começando a resultar em uma diminuição das atividades dos manifestantes. Bem, isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Meu nome é Sam, e eu vejo vocês no próximo vídeo.